paz do Senhor Jesus, irmão. Amém? Amém. Sei que você estava já procurando, nem falei o texto ainda, estamos mexendo na Bíblia. Boa noite, prazer estar na sua casa também, você que nos recebe aí através do canal do YouTube da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. É um prazer estar aí na sua casa, estar aqui no seu intervalo de trabalho. É um prazer estar em sua companhia neste momento. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E apenas o versículo 10 por enquanto. E o tema da mensagem é Faça Hoje. Muitas vezes a gente deixa para amanhã, vai empurrando, vai fazendo depois, mas o tema da mensagem é Faça Hoje. E assim diz o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta. Bom, toda vez que alguém for pregar, mantenha sua Bíblia aberta para você conferir se nós estamos pregando realmente está na Bíblia ou se não. Então deixe aberta aí. O livro de Eclesiastes é um dos 3 livros escritos pelo rei Salomão, filho de Davi. E ao longo de sua vida ele escreveu esses livros e começou por Cantares, quando era um menino mais novo. Quando ele chegou na fase adulta, na fase mais madura de sua vida, ele escreveu o livro de Provérbios. E lá no final da vida, fazendo uma análise de tudo que tinha passado, uma reflexão sobre toda a vida humana, o sentido da vida, o destino final e como viver uma vida plena, ele escreveu o livro de Eclesiastes, nos deixando alguns conselhos importantes que nós devemos entender e aplicar no nosso dia a dia, para a gente poder chegar lá na frente, lá no final da vida e olhar para trás falando, olha como eu vivi na plenitude do Espírito Santo. Como eu vivi de maneira sábia, como eu consegui aproveitar tudo aquilo que Deus me deu. E esse texto ele vai trazendo uma reflexão para a gente. Ele começa falando, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o. Diariamente chegam coisas em nossas mãos, chegam atividades, chegam pessoas para a gente cuidar, tem as tarefas do nosso trabalho, tem problemas, desafios, oportunidades, dentro e fora da igreja, tá? Muitas vezes a gente só olha pelo lado espiritual, mas é dentro e fora da igreja. E o autor faz um convite a aproveitar cada oportunidade. Hoje em dia a gente vai olhando, para as coisas, as pessoas perdem todas as oportunidades. E elas perdem a oportunidade por algumas questões. A primeira dessas questões é porque elas... Amém. Eu não vou perder a oportunidade de tomar um gole d'água. Amém. E elas perdem a oportunidade porque elas não observam os detalhes das coisas. Várias oportunidades vêm disfarçadas. Quando ninguém sabe fazer uma determinada atividade, isso é uma oportunidade disfarçada de você aprender, adquirir um novo conhecimento e melhorar na sua profissão. Quantas pessoas não começaram de ajudante e se tornaram profissional capacitado, olhando a necessidade de um determinado setor? Quantas pessoas não olharam para o mercado e falaram, olha, está faltando, essa é uma profissão que não existe mais, que está precisando. E por outro lado, quantas pessoas olharam, não se atualizaram e perderam o emprego? Se a gente pegar, antes da pandemia existia uma profissão chamada cobrador de ônibus. E hoje você não vê mais. Hoje você vai com seu cartão diretamente na roleta e paga. Quem não se atualizou perdeu uma oportunidade de melhorar de vida. E quando a gente vai ver tudo que vier às suas mãos para fazer, façam. Muitas coisas chegam para a gente e a gente passa oportunidade para outro, a gente deixa de assumir um compromisso, ou a gente simplesmente faz o seguinte, olha, não veio até mim do jeito que eu queria. Não, se for meu,
E eu lembro da história de um rapaz que estava numa região onde estava inundado. Começou a chover muito e ele foi para o telhado de casa e ele falou: Deus vai me salvar. E passou um pouco, os vizinhos juntaram num bote e falaram: sobe aqui. E ele: não, Deus vai me salvar. De repente passou a lancha do corpo de bombeiro e falou: sobe aqui, rapaz. Ele: não, Deus vai me salvar. Ele continuou no telhado, chovendo mais, veio o helicóptero e falou assim: sobe aqui no helicóptero, vem com a gente. Ele: não, Deus vai me salvar. E aquele homem morreu. Conta a história que aquele homem morreu e chegou lá no céu e falou assim: Deus, eu esperei você me salvar. E Deus falou assim: eu fui 3 vezes. Foi um bote, foi uma lancha, foi um helicóptero. Você que não prestou atenção. Mas Deus, não. As oportunidades vêm e muitas pessoas, elas simplesmente deixam passar batida. As pessoas não querem que simplesmente as coisas venham em suas mãos. Elas querem esperar um momento mais correto. Não, eu vou estudar mais, eu vou me capacitar mais, eu vou procurar uma outra oportunidade. E se você parar para pensar, nunca vai existir esse momento certo. Você nunca vai ter, aqui quem é papai e quem é mamãe, você de casa também, você vai me entender. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para ter um filho. Se você fizer as contas na ponta do lápis mesmo. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para trocar de carro. Na ponta do lápis ali. Você nunca vai ter dinheiro para fazer uma viagem. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para ofertar para um missionário lá na África. Se a gente fizer conta na frieza e simplesmente ficar se iludindo de que não, quando eu tiver condições eu vou fazer isso. A verdade é que se você não é fiel com pouco, não é com muito que você vai ser também não. Tavinho, eu deixei a lista aí para você, sua gente boa. Abre para a gente o primeiro texto, está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Muitas vezes a gente deixa passar uma oportunidade de falar do amor de Jesus, uma oportunidade de viver no amor de Jesus, uma capacidade de ser Jesus na vida de alguém, inclusive na nossa. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de ler a Bíblia, perde a oportunidade de orar, perde a oportunidade de vir à casa de Deus, perde a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos, perde a oportunidade de estar em momentos em família. Várias pessoas largam a família e somem durante os feriados, durante o final de semana, e não ligam para dizer um oi. Esquece de aproveitar, aproveite ao máximo cada oportunidade. Há tempo para tudo debaixo do céu. E às vezes a gente fica perdendo oportunidades que não vão voltar mais. Hoje, meu menino é pequeno, ele quer brincar comigo. Daqui a pouco eu vou querer brincar com ele e ele não vai querer mais. Eu não posso perder essa oportunidade. Hoje você tem saúde para vir à casa de Deus. Pode ser que semana que vem você seja o motivo da nossa oração, porque você está debilitado de saúde e você perdeu a oportunidade. Pode ser que aquela pessoa que você vê só de vez em quando, quando eu puder, eu vou falar de Jesus para ela. Essa pessoa vai embora e você perde essa oportunidade. Pode ser que lá no seu serviço, o seu chefe esteja doido para promover alguém, tá vendo? Você. Ele quer promover alguém, mas ele fala assim: no dia que eu fui promover, Tavinho meteu um atestado. Não vou, não posso contar com ele não. Sabe por quê? Porque não é só fazer. Fazer tem muita gente fazendo. E ele fala lá no texto: faz-o conforme as tuas forças. Volta lá, Tavinho, Eclesiastes 9:10. Que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte. Estou aí? Não, vamos embora. O que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força. Muitas vezes a gente até quer fazer, mas quer fazer de qualquer jeito. A pessoa quer estudar, mas quer estudar de qualquer jeito. Não, vou fazer só para passar na prova. Está aí, ó.
faça-o com toda a sua força. O que a gente mais vê hoje em dia, e se eu estiver enganado, você me desmente aí, é que esses meninos novos não querem trabalhar não, Jonas. Eles querem um salário no final do mês, eles querem um dinheirinho, mas trabalhar ali de verdade, desenvolver na profissão, pegar, aprender, eles não querem, eles querem um caminho mais fácil. Cada vez mais as pessoas querem o caminho mais fácil para poder fazer as coisas. Eles não querem mais suar, eles não querem mais fazer com toda a força. E isso a gente tira fora da igreja, no nosso ambiente de trabalho, que as pessoas não querem mais. Antigamente a pessoa trabalhava tanto tempo sem faltar. Hoje em dia as empresas dão um prêmio se a pessoa não faltar durante o mês. O básico está tendo que ser premiado, que a pessoa não faltar. A pessoa chegar no horário dela, a pessoa ser honesta. E para isso tudo que eu estou falando, você não precisa de talento nenhum. Para você não faltar, você não precisa de talento. Para você fazer um serviço bem feito, você não precisa de talento. Para você não se atrasar, você não precisa de talento. Para cumprir seu horário, você não precisa de talento. A gente vê isso na igreja também, como as pessoas simplesmente não querem mais assumir um compromisso, né? Se você fizer a reunião hoje, não, pastor, a gente vai mudar a diretoria aqui, a gente vai fazer os cargos. Dificilmente alguém se prontifica a falar assim, não, eu quero. Talvez para a diretoria, que é um cargo mais chique, né? A pessoa talvez para o corpo diaconal. Mas se a gente levantar a mão, a gente vai fazer esse cargo aqui, ó, para ver quem quer chegar cedo para abrir a igreja, para poder ligar o ar-condicionado, para poder verificar se lá atrás tem papel, se tem. Poucas pessoas vão se candidatar a esses cargos. As pessoas não querem mais. E um outro problema que nós temos é que muitas pessoas começam, mas não terminam. Ou simplesmente param depois de um começo super animado. Segunda-feira eu vou começar a caminhar. Por que você não começa na quinta, amanhã? Não, segunda-feira. Não, porque tal dia eu vou começar tal atividade. Ou então você começa, não, tal dia eu vou, a partir de tal dia eu vou ler 10 capítulos da Bíblia todo dia. A partir de tal dia a gente se reúne toda quinta-feira, né, Jaco Claudio? A gente vai cantar no cantor cristão ali, super animado. A partir de tal dia, começa correndo aquela correria e tal, não, eu vou ler 10, não, eu vou ler 20 logo. Não vou fazer o culto na quinta-feira, não, vou fazer na terça e na quinta. Não, eu vou, aquela animação, aquele fervor, aquela vontade, e a gente vai ver que daqui a pouco faz o quê? Começa a cansar. Sabe por quê? Tem um camarada chamado Usain Bolt. A frase mais bonita dele é que ele canta assim, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Imagina só. Quando a gente vai olhar, ele não ganhou simplesmente porque ele era rápido. Ele treinou por uma série de fatores. Abre aí, Carlinhos, no segundo texto, 2 Coríntios 15, 58. Que diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Em outras versões mais bonitas dizem, meus irmãos, sejam firmes e constantes. Sempre abundantes. Aí, ó, está vendo? Sempre abundantes a obra do Senhor. Então vamos ficar só no firmes e constantes. E eu gosto da palavra constante, porque a constante é uma coisa matemática que ela é linda, porque ela não varia. A constante é algo que não sofre variação em momento algum. Ela é sempre aquele valor. Não importa se você mexeu com ela, se você mexeu e mudou o valor, ela é qualquer outra coisa a partir daquele momento. Ela não é mais constante. Constante é algo que é perene, ele é contínuo. Você pode confiar naquilo ali. Existem alguns rios, principalmente no sertão, que eles são
eles são, a palavra certa é intempestivos, né? Eles não permanecem, a expressão correta é um rio que não é perene, ele não é constante, ele é de temporada, ele só acontece naquela época da chuva. Eu não sei se você já viu aquele que o pessoal caminha e vai vendo aquele chão todo árido, todo seco, porque o rio secou. Aquele rio não é um rio que você pode confiar nele para o ano inteiro. E muitas pessoas são assim. É aquele funcionário que você não pode confiar na época do carnaval, porque ele não vai não, né? Ele não vai. É aquele crente que você fala assim, ó pastor, deu janeiro eu estou de férias. Janeiro, me inclua fora dessa, não estou aí. E muitas vezes a gente deixa de ser constante. E é a constância que vai causar um efeito maior lá na frente. Quando a gente fala de toda a força, Deus não está falando para você fazer igual fulano, para você fazer igual... Não. Está falando da força que você tem. Ele não está falando de algo diferente. Ele fala, faça com toda a sua força. Ele não está falando para você fazer com a força dos outros. Quando a gente faz com a nossa força, a gente não cansa. A gente faz tranquilo, a gente vai fazendo aquilo ali todo dia. E sabe qual é o legal? Toda vez que você faz uma coisa todo dia, você vai sentindo que aquilo vai ficando mais fácil. Se você caminha todo dia daqui, lá em São Torquato, que o irmão Volmer faz, chega um dia que ele vai poder caminhar daqui, lá no Centro de Vitória. Vai cansar, mas vai fazer. Daqui um dia ele continua andando, que ele fica mais forte, ele anda até a curva de Saldanha e volta. E nesse ritmo aí que as coisas vão acontecendo. Ninguém começa uma caminhada já andando daqui em Laranjeiras. Não, a gente vai andando aos pouquinhos. E esse é o problema que a gente tem. A gente quer fazer pela força dos outros, baseado no desempenho dos outros. Faça de maneira constante, baseado nas suas forças, nas forças que você já tem. Fazer na sua força não exige um esforço sobre-humano, mas exige vontade. Na obra de Deus, as coisas têm que ser feitas e bem feitas. Tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme a sua força, porque na sepultura para onde vais. E aí ele fala, ele nos dá uma possibilidade diferente. É uma certeza apontada pelo autor, que todos nós um dia iremos morrer. O autor trabalha com a ideia da certeza que todos nós vamos nos encontrar com Deus. Ainda que Jesus volte agora, todos nós vamos nos encontrar com Ele. Mas, pela probabilidade que temos, todos nós vamos morrer. Isso é inegável, isso não é negociável. E quando a gente entende isso, a gente passa a ver que o ser humano ele tem uma vida curta, o que torna tudo mais urgente. Pode ser que pela robustez alguém viva 80 anos, pela saúde, pelo vigor físico, mas geralmente a pessoa chega aos 70 e já começa a se cansar, já começa o cabelo de alguns cair, dos outros ficar branco, não tem nem 40, minha barba está toda branca, é sinal que o meu corpo já está separando energia para outras atividades principais. A gente começa a cansar mais rápido, a gente perde a disposição para outras coisas, a gente quer dormir cedo e acordar mais cedo ainda. E quando a gente vai vendo, a nossa vida é curta. Não dá para fazer tudo que a gente quer. Eu tenho certeza que quando a gente fala da vida segura, você já pensa, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, a gente começa a fazer planos. E isso acontece porque a gente entende a urgência da vida. Muitas vezes, quando a gente é mais novo, quando a gente é adolescente, a gente não entende, a gente acha que é deficiente, que tem todo o tempo do mundo para poder estudar, tem todo o tempo do mundo para trabalhar, todo o tempo do mundo para fazer tantas coisas. Eu tinha a convicção que Deus tinha um plano para mim, mas eu falava assim, não, eu sou muito novo, deixa eu aproveitar mais. E hoje em dia eu me arrependo tanto. Podia ter feito tanto mais coisas no nome de Deus, podia ter feito tantas viagens missionárias, podia ter trabalhado em tantos campos,
Mas o senso de urgência ele vai chegando com a idade. Então, Tavinha, aproveita que eu estou te ensinando agora. Põe urgência na sua vida, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer. Você que estuda na sua casa também. A gente tem que implantar esse senso de urgência nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos vizinhos, para que eles entendam que a vida é curta, passa muito rápido. E outro detalhe, já que a vida é curta e rápida, nós devemos viver de forma ativa e significativa. Tem muitas pessoas aí vivendo de qualquer jeito, vivendo por viver. Igual aquela música, deixa a vida me levar, né? A pessoa não sabe o que vai fazer, não sabe o que quer, qualquer coisa está bom. E não é isso que a Bíblia fala. Nós devemos viver de maneira ativa, de maneira significativa. Se você morresse hoje, será que quem ia sentir sua falta? Será que você realmente faria falta? Será que você sente falta? Alguém sente falta quando você não vem à igreja? Será que seu vizinho sentiria falta das músicas que você escuta? Seu vizinho sente falta das palavras de incentivo que você dá a ele? Seus familiares sentiriam alguma coisa? Será que nós temos vivido de forma ativa? Será que nós temos vivido ou temos só existido por aí? Tem um ditado africano que é assim, olha, eu torço muito para que a morte me encontre vivo. Porque tem muita gente que já morreu e só está aí, andando de um lado para o outro, não quer mais fazer nada, não tem um propósito, não tem nada que possa fazer para agradar, ou tem gente que só quer reclamar. A nós não somos desses, nós somos daqueles que trabalham. A gente canta, né? Resolutos, avançar e trabalhando por Jesus. Muitas vezes a gente esquece desses hinos, né? A gente lembra de cantar, mas esquece das letras deles. As letras deles são afirmações gloriosas na vida do cristão. Ela está ensinando que o trabalho do crente só termina quando ele morre, quando Jesus busca. A vida cristã é uma caminhada numa esteira. Se você fica parado, você está andando para trás. É caminhando toda hora, se esforçando, é fazendo o melhor. E muita gente tem deixado isso passar para lá. Porque para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Apenas enquanto vivemos temos oportunidade de fazer algumas coisas, como realizar nossas aspirações, aprender, planejar e aplicar tudo isso de maneira sábia. Tem muita gente que morre sem aproveitar de tudo que construiu. Tem muita gente que levam a vida como se o amanhã não fosse chegar, e quando o amanhã chega, a conta não fecha. Então a gente tem que aproveitar para estudar hoje, para aprender mais da palavra de Deus hoje, para poder nos dedicar aos nossos planejamentos hoje. Mas não simplesmente coisas teóricas, a gente tem que aplicar isso tudo. O texto ele fala lá no final da sabedoria. E sabedoria é você conseguir aplicar o conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Principalmente a sua. Muitas pessoas leem a Bíblia ou escutam uma mensagem e falam assim, fulano tinha que estar aqui. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. E a gente esquece de aplicar aquela mensagem ao nosso coração. A gente esquece de aplicar uma mensagem à nossa vida, ao nosso ambiente colaborativo, lá no trabalho, lá na nossa família. A gente esquece de aplicar as palavras no nosso dia a dia. Não adianta nada eu ter conhecimento, eu ser inteligente, o que for. Se eu não consigo transformar isso numa melhoria de vida. Eu conheço pessoas que leem mais a Bíblia que eu e você juntos. E ainda assim não conseguem aplicar nem um pedacinho no dia a dia. Eles leem, mas não entendem. Eles entendem, mas não praticam. E não faz o menor sentido. Apenas enquanto estamos vivos, temos a oportunidade
de realizar essas atividades. A gente tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de planejar e tem a oportunidade de aplicar isso de maneira sábia. Então, te convido a usar o que Deus te deu hoje. Não espera para amanhã, não. Usa hoje. Muitas pessoas têm deixado para lá. Paulo brigou com Timóteo e falou assim, não esquece do dom que a gente não deixa apagar isso não. Aproveita, usa agora. A gente fica usando depois, não depois. Não, é para agora, é urgente, é premente. Partindo então das considerações finais, eu quero falar, infelizmente ou felizmente, todos nós vamos morrer. Se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, garoto, está esperto. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Abraham Lincoln disse que só temos duas certezas na vida. A primeira é morrer e a segunda é que a gente vai pagar impostos. Pagar imposto, a pessoa ainda consegue sonegar. Não nós que somos crentes. Viu? Mas se a pessoa quiser, ela pode. Agora, a morte não. A pessoa, cada um de nós vai morrer uma vez. E depois disso, que me preocupa, porque depois disso vem o juízo. Que diz respeito a como você levou essa vida que Deus te deu, esse presente. Como é que você tem vivido referente a tudo isso. Outro tema importante a gente lembrar é que o tempo de vida deve ser bem aproveitado como um recurso limitado. Se você tiver hoje 100 mil e falar assim, Deus, eu tenho 100 mil, me dá mais 3 dias de vida. Você não consegue comprar. Mais dinheiro? Não. Tem coisas que o dinheiro não compra. E quando a gente encara o nosso tempo de vida como limitado, como um recurso limitado que Deus nos dá, todo dia Ele te dá 24 horas. Todo dia você tem 24 horas de oportunidade para poder estar na presença do Senhor. Você tem 24 horas para poder desfrutar da comunhão com sua família. Você tem 24 horas para trabalhar. Você tem 24 horas para fazer o que você quiser. E ainda assim, tem gente desperdiçando tempo. Tem gente dormindo, entre aspas, né? Fora do horário. Tem gente gastando o tempo que Deus tem lhe dado de maneira errada. E por último, faça a diferença. Construa com bom material e com fundamento. Essa obra que a gente manda fazer com as próprias mãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 14, será projetado agora, está assim, ó. Porque ninguém pode pôr outra alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aguenta aí também, volta. Rapidinho, um de cada vez. Você vai trabalhar. Mas o ponto central da sua, da minha, das nossas vidas é Jesus Cristo. Fora dele tudo é inútil. Fora dele tudo é perda de tempo. Fora dele tudo é prejuízo. O alicerce principal de qualquer coisa que nós fazemos é Cristo. Eu trabalho para Cristo. Lá no meu trabalho eu sou um agente do Senhor. Lá onde eu estou inserido, eu sou um mensageiro, eu sou um embaixador do Rei. Então, por mais que eu trabalhe, o que o pessoal de lá não sabe é que eu sou um agente infiltrado. Eles me pagam, mas lá eu sou um agente do Senhor Jesus. Versículo 12 também. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, a sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. 14. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Então faz diferente. O mundo inteiro manda você construir, você fazer as coisas com pressa, de qualquer jeito, ou para você fazer
buscando a ganância, buscando um benefício pessoal. Façam com todas as suas forças, mas coloca Cristo. Se Cristo for o fundamento, todo o resto vai ser melhor. Aí a gente vai ver como você tem feito, né? Às vezes Cristo é o fundamento, mas a gente tem feito de qualquer jeito. Faça com toda a força da sua mão. Como engenheiro civil, eu brinco que a casa do porquinho não saiu, não caiu porque era de palha, quando o lobo soprou, não saiu porque era de madeira. Não era material, porque foi mal feita. Se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, tivesse gastado um pouquinho mais de amor, o material não teria sido derrubado. Muitas vezes você não tem o melhor material. Muitas vezes você não dispõe dos melhores recursos. E se a gente parar para pensar, o próprio Deus coloca a glória dele nesses vasos de barro que somos nós, limitados. E a obra dele está aí avançando. Não é simplesmente o material que você usa, é o carinho que você utiliza no dia a dia. Nem todo mundo vai cantar bem igual a Isabela cantou aqui hoje. Nem toda igreja tem um pastor tecladista, mas todos nós temos a oportunidade de fazer o nosso melhor. Todo mundo teve a mesma chance de abrir a boca, esgarçar a boca aí e cantar bem alto as orações que nós fizemos através de música. Então guarde no seu coração, toda vez que você pegar alguma coisa para fazer, faz bem feito. Faz para Deus. Faz de maneira que as pessoas vejam que o melhor foi realizado. Porque quando você chegar lá no final da vida, igual Salomão chegou, ele vai falar, olha, eu vivi na plenitude. Eu fiz tudo que eu podia. Se não foi o melhor, não foi o melhor de todos, foi de todo o coração, com todas as minhas forças. E isso faz uma diferença. Amém, meu amado. Amado Deus, tendo Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado forças. Forças para trabalhar na tua obra, força para trabalhar nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai, nos nossos trabalhos. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, Pai. E nós, em louvor, Pai, ao teu nome, nós temos feito o melhor. Tudo que chega às nossas mãos, Pai, nós fazemos. Mas nós fazemos com toda a força, porque nós sabemos da limitação de tempo que temos. Sabemos que não temos certeza nenhuma se semana que vem estaremos aqui de novo, Pai. Seja por saúde, seja por morte, e se Deus quiser que o Senhor voltou. Nós não temos a menor certeza, mas a única certeza que nós temos é que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos capacitando e nos fortalecendo. Te pedimos, Pai, para que o Senhor mande, sim, cada vez mais trabalho para nós, para que possamos trabalhar, para que possamos estar envolvidos, Pai, na Tua obra, Pai, nas atividades do Teu reino, que nós nos interessemos cada vez mais. É que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê força, Pai, para planejarmos, executarmos um tempo que se chama hoje. Que possamos, Pai, fazer as nossas atividades hoje, não esperar por qualquer dia aleatório. O Senhor coloca esse senso de urgência em nossos corações. E nós pedimos, agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém.